Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, paz e alegria no Senhor. Aproxima-se a festa de Pentecoste, derramamento, transbordamento do Espírito Santo com seus dons e carismas sobre toda a igreja que somos nós, o corpo místico de Cristo. A igreja que caminha na terra, a igreja em saída, como nos pede e exorta o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Estamos caminhando para Pentecoste e estaremos debaixo desta tenda que é o Espírito Santo para nos fortalecermos, para seguirmos a Cristo e servirmos a Deus, porque a cada dia, meus irmãos e irmãs, se torna mais difícil seguir Jesus no mundo e na sociedade. A cada dia se torna mais difícil servir a Deus. Talvez você esteja bem, talvez você esteja gozando de muita paz e saúde e prosperidade. Bendito seja Deus na sua vida, mas não é assim com a maioria das pessoas que eu atendo, que eu procuro servir, sobretudo aqui no eremitério, que é no centro de uma comunidade carente. Fome, miséria, opressão, drogas, facção, assassinato, violência, estupros, violência contra a mulher, contra mulheres idosas, espancamentos de filhos com suas mães, seus pais, fofocas, intrigas entre vizinhos. Esse é o contexto da missão. Eu não precisei ir para a África, eu não precisei ir para a Índia. Aqui está a África, aqui está a Índia, aqui está a missão e aqui está a igreja. A igreja. Os padres da paróquia da Herolândia, eles dão assistência aqui também, graças a Deus. Mas os problemas são muito graves e tanto aqui como nas outras paróquias onde eu trabalho, eu posso assegurar a vocês, não está sendo fácil servir a Deus. Por conta do regime, das ideias, dessa caminhada para o governo único, do egoísmo, da ambição, da luta desenfreada por bens materiais, por sucesso, prosperidade, em esquecimento aos outros, como dizia com muita sabedoria o documento de Puebla, ricos cada vez mais ricos, às custas de pobres cada vez mais pobres. Não está sendo fácil seguir Jesus no meio de tantas seitas, de tantas falsas religiões, de tantos falsos conceitos sobre Deus, de tantas decepções na igreja, não da igreja, mas na igreja. Com tanto disse que me disse religioso, tantos embates religiosos, não está sendo fácil servir a Deus quando você sozinho em casa é cristão, é católico. Sua família não reza, não vai à Santa Missa, não participa de nenhum movimento de igreja, não fica inserido em nenhuma atividade pastoral de paróquia. Não está sendo fácil servir a Deus quando é só você que é cristão, seu marido não é, ou só você ou sua esposa não é. Eu tenho escutado maridos muito traumatizados, muito aflitos, porque as esposas estão agora impedindo a ida deles para eventos, para o texto dos homens, para a missa, e até ameaçando, se você for, eu saio para beber, eu saio para farra, eu saio para um show, eu saio para um forró que vai ter, e o marido é obrigado a ficar em casa para evitar esse descalabro moral dentro da família. Não está sendo fácil seguir Jesus quando só você e seu marido, ou só você, ou só o seu marido, seguem a Jesus e os 4, 5, 6 filhos e os netos não. É como uma barquinha perdida no meio do oceano, sem direção, sem rumo, na procela, sem a luz de um farol que ilumine, que conduza ao porto. Não está sendo fácil seguir Jesus quando nós precisamos das orientações dos sacerdotes e eles dizem para nós não ter tempo, e na maioria das vezes é verdade, porque os sacerdotes têm uma vida muito atribulada, são 1000 funções em um só dia, além da, como que, obrigação de celebrar a Santa Missa. Não está sendo fácil servir Jesus quando, ao invés das graças, estão vindo provações, sofrimentos, aniquilamentos,
Não está sendo fácil seguir Jesus num mundo que o nega 24 horas. Em um mundo de comunicação visual, sonora, quando mídias e plataformas trabalham contra a ideia de Jesus. Outro dia escutava um influenciador social, olha aí, antigamente influenciador social era nosso pai e nossa mãe, hoje em dia é qualquer um, né? E ele dizia, você pode viver sem Deus, sem a ideia de Deus, dizia esse influenciador social, porque a ideia de Deus te oprime, é como se você vivesse num campo de concentração que é a igreja, você não sai dali, você não avança, você não progride, e o seu futuro é a morte. Quantas pessoas acabaram pensando, você sabe, esse homem tem razão? Você sabe, esse homem está certo? A ideia de Deus me paralisa, a ideia de Deus tira a minha liberdade, a ideia de Deus não me deixa avançar, o temor de Deus não me deixa avançar, eu sou prisioneiro, eu sou escravo da ideia de Deus. Então esse influenciador social dizia, você deve e pode ter uma vida maravilhosa sem Deus, você não precisa dele para nada. Então, é difícil servir a Deus quando não se tem lá dentro uma convicção do amor dele, da graça dele. Eu diria, né, uma base, como eu sempre falo aqui, sobre Deus, um conceito ajuizado, um conceito acertado, um conceito esclarecido, um conceito consequente sobre Deus. Eu cada dia entendo mais as pessoas que abandonam a fé, não as que trocam de religião, porque isso é hipocrisia, mas as que abandonam a fé porque não encontraram mais forças, irmãos, não encontraram mais condições de acreditar em Deus, não por Deus, mas porque as pressões da vida foram maiores que a esperança. Eu dizia aqui há 2-3 dias, Santa Teresa de Calcutá dizia que a fé sem esperança é inválida. Porque justamente, não é a esperança que acende a lâmpada da fé. Então, se eu não tenho esperança que as coisas vão mudar, não é esse hashtag vai dar certo, que já virou uma coisa ridícula, né? Coloca um hashtag vai dar certo na porta de uma UTI e aquilo parece ser uma brincadeira com a gravidade do que está acontecendo ali dentro. Não é isso. A fé não é hashtag vai dar certo. É convicção e esperança em Deus. Então hoje eu trago para você esta mensagem. Alimente sua fé. Robusteça sua fé. Revigore-a. Procure auxílio. Porque quanto menos nós dermos crédito aos maus pensamentos, às ideias de que Deus nos abandonou, de que Deus não é por nós, de que Deus nos desprezou, melhor será a nossa esperança. Eu sei que talvez o que você está passando seja tão abrangente, tão grave, tão cuidadoso, tão preocupante, mas você só tem a esperança em Deus. Então você tem tudo. Você só tem como recurso Deus, então você tem tudo. Porque se tira Deus, é o desespero. Não é? Outro dia eu conversava com uma psiquiatra e ela me dizia, eu entendo perfeitamente o suicida. É uma pessoa que disse basta a toda a falta de sentido dessa vida. Então eu entendo perfeitamente o suicida. Claro que essa moça não é cristã, né? Porque não entende que a vida é um dom de Deus e só Ele pode tirá-la. Então hoje eu trago uma palavra de esperança e ânimo. E eu não venho para dizer a você, hashtag vai dar certo, não. Eu vou dizer a você uma coisa muito mais profunda. Alimente a sua fé com a esperança. Alimente a sua fé, a chama da sua fé com a esperança. Hashtag vai dar certo é um slogan daqueles que não sabem que Deus tem um tempo e uma forma e um projeto e um plano para agir dentro do que nós estamos passando. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.